nosso canal O Despertar da Magia. Parte 3 do vídeo de Capricórnio. Mas cadê, André? Eu não vi as outras partes aqui nesse canal. Ótimo, porque tá. A primeira parte tá no OPEV, o poder está em você. A segunda parte está no tarô, a bússola da alma. E a terceira parte está aqui. Eu acho que os guias e mentores querem que a gente pare de ser preguiçoso e comece a buscar informações em várias fontes, né? E criar o hábito de buscar mesmo em vários lugares o conhecimento. Tarô, no OPEV, nós vamos falar muito de conhecimento. Lá vai estar trazendo a energia divina, né? Toda a base divina de conhecimento que nós temos e a base divina de conhecimento que eles querem que nós tenhamos daqui pra frente, certo? Então, o conhecimento divino. O tarô, a bússola da alma, vai representar exatamente esse lado escuro da nossa alma, né? A energia da alma. E aqui, o despertar da magia, nós estamos falando do espírito andando na terra. Euzinho e vocêzinho aí falando, agindo, né? E vivendo essa experiência incrível que é a terra, né? A matéria. Então, vamos lá. A gente já estava falando nos outros vídeos. Se você não assistiu ainda, assiste lá para depois assistir aqui, porque é complementação, tá certo? Então nós tiramos a energia principal, né, do hoje, do presente, que é o divino, lá no PEV, e lá estava dizendo que há um movimento. Então essa energia de Gêmeos com Capricórnio, porque nós estamos no mês regido por Gêmeos, ok? E o Gêmeos, ele tem o oposto complementar de Sagitário. Então essas duas energias já regem esse período da nossa vida, esse mês 5, tá? E olha só que legal. Duas energias regendo o mesmo período, uma oposta da outra. Se nós estamos em Gêmeos, nós estamos falando do solar de Gêmeos, certo? Então, o presente, o claro, o novo, o espírito se movendo na Terra, ok? Só que o oposto complementar, que é Sagitário, é o nosso lado lunar. Então, a energia de Gêmeos rege o nosso dia e a energia de Sagitário rege a nossa noite. Só que não só dia e noite, no período do dia e da noite. Está regendo o nosso espírito nas orações e ações, nas intenções, né? E está regendo a nossa alma durante todo o dia. Então, olha só que legal. Nós temos essas duas energias influenciando as 24 horas do nosso dia. Com mais intensidade de manhã, os Gêmeos, que é o questionamento, a busca pelo conhecimento, o olhar o fora para ver o dentro, né? Se a gente pegar aqui Gêmeos, ó, a gente tem a carta 3, né? A casa 3, que seria a imperatriz. Então, o nosso poder divino de receber uma informação, uma semente, que é a informação que chega, né? A situação que chega. Então, receber essa situação, essa semente, e dizer se eu quero ou não ficar com ela. Como eu vou tratar essa semente, né? Eu vou descartar ela ou eu vou armazenar, vou nutrir, vou gerar ela, né? Gestar ela para dar uma luz a ela, para trazer ela à vida. Então, é isso que é Gêmeos. Só que Gêmeos, ele vai ser a carta dos enamorados, que é o 6. Os enamorados é a carta da alma e o espírito juntos. Então, o 6 é toda a oração, ação, manifestação, tudo que a gente faz, tá? Por impulso, que vem direto do que está armazenado na alma. É tudo aquilo que a gente tem guardado que está nos influenciando o tempo todo. Certo? É a energia armazenada que influencia as nossas orações, que influencia as nossas ações, que faz com que a gente sinta alguma coisa, tá? Então, o sentimento que eu tenho diante daquilo que está se apresentando vai ser referente à informação que eu tenho daquilo dentro de mim. Então, por exemplo, se eu tenho medo de doença, que a gente tá falando muito de doença da saúde, da doença nesses vídeos. Se eu tenho medo de doença e se eu acredito que a doença vem de fora,
tá? Que a influência de fora me deixa doente. Então, uma bactéria de fora, o tempo. Então, eu sou vulnerável a isso. Então, se alguém chega, né, e fala pra mim que tá resfriado, essa é a matéria, né? Essa situação se apresentando pra mim, como que eu rebato ela? Como que eu aceito ela? Como que eu recebo isso, né? Aos 6. Como que isso me afeta? Então, o que eu devolvo pra pessoa? Nossa, então eu nem vou chegar perto porque eu vou ficar doente também, não sei o quê. Ou você até fica assim, mas você fica dentro de você, meu Deus do céu, deixa eu sair logo daqui porque eu vou ficar doente, porque isso passa. Ou você rebate dizendo, não, fique em paz. O que vem de fora não me atinge. Jesus diz que só faz mal o que vem de dentro porque provém do coração. O que vem de fora não faz mal. Nem se você tomar o pior dos venenos. Só se você acreditar que ele vai te fazer mal. Então, como você está rebatendo as coisas? Então, é exatamente sobre isso que estava falando. E isso é a energia de Gêmeos, né? Você reconhecer que o que está fora de você é uma semente que está dentro. E aí você vai descobrir se você quer continuar nutrindo e dando vida para essa semente ou se você quer descartá-la de você. Certo? Aqui, o desafio ou a aprovação, né, dos Gêmeos é a superficialidade. Onde a gente precisa sair do superficial, a gente precisa buscar o conhecimento mais profundo, a gente precisa buscar a verdade sobre aquilo e não acreditar na primeira coisa que falam, sabe? Ter base. Ah, mas foi o médico que falou assim assado. Vai pela palavra. Vai, olha, a gente acabou de falar no outro, né? Bendito o homem que confia em Deus e nele deposita sua esperança. E vamos lá. Eu vou ler aqui, que eles querem que leia. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Certo? Então, a gente tem que se submeter à palavra de Deus, andar em saúde divina, prosperidade divina, abundância divina, relacionamentos divinos, amor divino, né? E como que eu faço isso, Andréia? Buscando conhecimento, buscando a verdade, lendo a palavra. Ah, mas eu vou na igreja. Não leia por ninguém, leia por você, peça sabedoria divina, sabe? Eu quero que haja luz, me ajuda, meus guias, meus mentores me ajudam, que eu possa ler e entender através do meu espírito, da verdade que liberta, tá? Não vai por esse tipo de situação, então você tem que buscar. Então a busca pelo conhecimento e tudo mais. Hoje nós estamos no dia 21/9, que dá 11, que é a justiça. A justiça é o Capricórnio, né? O que é o Capricórnio? É o reconhecer que eu sou 100% responsável por tudo aquilo que tá na minha vida, porque eu tenho o poder de criar, tá? O poder divino está em mim, eu crio através das minhas palavras, das minhas ações, das minhas escolhas. Então, eu preciso entender que tudo aquilo que eu estou colhendo, tudo aquilo que está chegando até mim, é só uma colheita daquilo que eu já plantei ou daquilo que eu estou alimentando e nutrindo dentro de mim como informação, tá? Como base aqui espiritual, como base emocional, tá? De conhecimento. Então, se tem algum conhecimento aqui que não tá legal, que tá ruim, que tá negativo, eu preciso ir lá e buscar a cura disso, tá? Então, aqui nós vamos falar agora do complemento disso nas nossas ações e orações. Então, aqui veio o que tá acontecendo, né? Como a gente olha tudo isso e vê. Com todas essas situações que eu vivi e compartilhei com vocês quais foram as minhas reações a isso, então, como eu defendi isso? Eu deixei com que essa informação me trouxesse mais dor, ou eu fui lá e falei, não, eu não quero isso pra mim, eu não acredito mais nisso, né? Não, eu ando em cura divina, eu ando em proteção divina, né? Ah, vou pôr grade na janela, pôr cerca elétrica ou não sei o que por causa de proteção. Quem me protege é Deus. A minha proteção é divina,
Minha proteção é espiritual. Entende? Eu ando em proteção espiritual. Então, assim, o que você acredita é o que você cria, é o que você manifesta, a energia que você está alimentando é a forma que você vai falar e é a forma que você vai viver, certo? E eu dei alguns exemplos até. Eu fui fazer a reforma aqui em casa, trocar janelas lá na frente, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses sem janela na frente de casa. Os dois rombos na parede. Todo mundo que passava na rua via que tava sem janela, tá? Não era caso de ter grade ou não, era caso de não ter a janela, não ter um buraco na parede, qualquer um passava, certo? A gente foi pro shopping, todo mundo com os buracos na parede ficou do mesmo jeito. Ah, eu não vou sair de casa porque tá sem janela e fomos pro shopping, passeamos, comemos e tudo e viemos embora. Sem preocupação nenhuma na cabeça. Nem lembrei que não tinha janela. Porque não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que me preocupa, porque eu realmente sinto que eu estou protegida por Deus. E sei que se acontecer alguma coisa de ruim, não adianta eu ter cerca elétrica, vai acontecer. Por que tem que acontecer? Porque eu estou nutrindo aquilo. Então toda a informação que se move na minha direção, tudo aquilo que chega para mim como informação ou como situação, né? Ela vem dizendo que eu tô nutrindo aquilo dentro de mim. E aí sim eu tenho que me defender, mas não daquela situação. Eu tenho que me defender da semente que tá dentro de mim. Eu tenho que buscar uma nova semente, eu tenho que buscar um novo conhecimento para armazenar algo diferente dentro de mim. Entende? E aí é onde entra a frase ali, né? Que agora vem na minha cabeça de novo. O verdadeiro poder está no conhecimento. Você tem consciência do poder divino que está em você? Você tem consciência do quanto ele é poderoso? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Entende? E cadê essas partes da Bíblia quando você mais precisa dela? A gente se diz cristão, a gente se diz espiritual, a gente se diz tudo, mas quando chega na hora de buscar, de declarar aquilo que nós realmente somos, a gente declara o oposto. Né? A gente anda em medo, em incredulidade, em insegurança, em doença, em tragédia, em separação, em tudo. Entende? Bom, aqui é o 6 de paus. Perdão, 6 de espadas. Ó, 6 de espadas. 6 de espadas são as nossas orações. Então, olha só, quando eu reconheço, eu destruo e descrio essas situações de dentro de mim, tá? A base espiritual que eu tinha, porque ela caiu invertida. Quando eu destruo e descrio a base espiritual mentirosa que eu tinha e eu coloco uma nova semente dentro de mim, eu curo, eu me liberto, né? Eu finalizo, eu concluo e coloco uma nova semente dentro de mim, eu tiro uma conclusão de que aquilo não é o certo e que tem uma nova, né? Eu defendo aquilo de uma nova perspectiva espiritual, com uma nova consciência espiritual, eu sou resgatada, olha aqui. Então aquela conclusão que eu tive e toda essa situação fez o quê? Fez com que eu tivesse um resgate. Olha aqui, caiu invertido, por isso que eu ponho invertido, tá? Quando ela cai invertida é porque ela tá conectada com a espiritualidade. Então tá dizendo que estas ações que eu tive de reconhecer isso, de fazer tudo isso, tá? Me trouxe uma nova conclusão. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu sempre declarei, em qualquer situação, isso é a travessia acontecendo. Isso é o sinal da mudança acontecendo. Eu destruo e descrio todas as crenças referentes a isso dentro de mim. Qualquer fragmento que ainda esteja em mim disso, eu destruo e descrio. Eu descarto e desconsidero essas informações. Eu coloco outra coisa no lugar. E aí é onde você precisa ter uma palavra divina. Uma palavra positiva para pôr no lugar. Seja ela qual for. Então, eu passei muito essa semana declarando exatamente esta palavra. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
10 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, aí eu não serei atingido, porque eu sou protegida por Deus, certo? Eu tenho poder sobre o natural. Quando vinha falar de enfermidade, a mesma coisa, né? Eu ando em saúde divina, o poder de cura está dentro de mim e nenhuma enfermidade pode me abater. Então eu fui declarando essas coisas cada vez que essas situações foram se apresentando. Eu me defendia dessas informações, ó. Eu me defendia dessas informações que estavam chegando com uma nova consciência, com um novo pensamento, buscando o divino, estar conectado com Deus, para afastar o mal de mim, né? As palavras que eu estava recebendo e, claro, a palavra que você tá falando. Então, aqui, o 6, ele é aquilo que você fala, tá? É a sua oração. É aquilo que você está falando e é aquilo que você está ouvindo. O que o outro fala pra você já é a resposta da sua oração. Seria o 7 de espadas. Então, aquilo tá vindo é a muda, né? É a sementinha que você lançou começando a criar vida. Então, aquilo que o outro fala é o 7 de espadas. É o começo da colheita das suas orações. Mas o 6 é o que você fala e o que você ouve. Então, aquilo que você ouve, você pode declarar, você está ouvindo do outro, certo? A oração, quando ele está falando, é o 6 dele. E é o seu 7. Quando você está falando, é o seu 6. São os seus pensamentos. É aquilo que está te influenciando a agir. E aqui é a hora do resgate. Então tá dizendo que a partir do momento que eu reconheço as minhas dores, reconheço a minha responsabilidade nisso, e eu destruo e descrio aquilo de dentro de mim, eu tenho um resgate, ó, nas minhas orações. Eu começo a falar de forma diferente. Eu começo, sabe? A minha oração muda e as minhas ações mudam. Eu não tenho mais as mesmas palavras e as mesmas atitudes em relação àquilo. Então vamos lá, qual é a palavra? Eu tava com o nariz congestionado, alguém vem falar, mas você tá ficando resfriada, toma um remédio já pra não pegar gripe. Se eu falar é mesmo, né? Melhor tomar um remédio. Ou, pode ser mesmo uma gripe, porque isso e aquilo. Pronto, eu acabei de declarar que eu vou ficar gripada. Eu crio a minha doença. Isso é uma oração. Só que a ação é eu ir lá pegar o remédio e tomar. Tá? Então, como eu falo a respeito daquilo, é o que vai me resgatar ou não. E aqui o 6 de espadas, ele tá sempre pedindo um resgate. Sempre dizendo que é hora de você ir para um novo caminho. Ou mostrando o caminho que você tá indo. Então, a forma que você fala a respeito de tudo que se apresenta, mostra para qual caminho você está indo. Tá? Então, se estão falando de doença e você tá concordando com a doença, você está indo no caminho da doença, é isso que você vai manifestar. Se estão falando da doença e você tá combatendo isso com outra palavra, dizendo, opa, aqui não, violão, pode ir para outro canto, que eu não quero você, eu repreendo isso, eu isolo essa energia de mim, destruo e descrio tudo que tá causando isso, eu reconheço que esses sintomas são só uma mudança física da mudança interna, tá tudo bem, vai passar, né? Eu limpo. Agora, se eu dou mais vida para aquilo, eu crio mais daquilo. Então, como você está falando? Mas aqui tá dizendo que eu tô mostrando para vocês as opções, mas eles estão me falando aqui que é para mim falar exatamente o que eu fiz, como eu fiz, e essa energia que tá vindo aqui é a energia que está em mim agora, o que se manifestou. Então, aqui tá dizendo que toda essa ação que eu fiz de destruir e descriar, reconhecer, tá bom, você quer vir, você vem. Reconhecer tudo aquilo que tava no meu inconsciente, olha aqui, né? Reconhecer tudo aquilo que tava ali, tá trazendo esse resgate pra mim. Então, aqui, né, a morte, lá na essência, lá na sexta carta, que é a oração. Então, aqui finalizou o ciclo. Eu tô transmutando essas energias no mais profundo da minha alma, que é aqui
corresponde à ancestralidade. Então aqui eu tô limpando até na ancestralidade aquilo que vem do mais profundo da minha alma, essas energias. Então, aqueles fragmentos que ainda estavam ali se manifestando, que estão causando tudo isso aqui, estão sendo destruídos de uma vez por todas, tá? Por quê? Porque eu estou reconhecendo, eu reconheci tudo aquilo que estava na minha alma. E agora a minha alma, o meu inconsciente está aberto. Eu estou conseguindo ver com clareza tudo que está no meu espírito e na minha alma. O que tem de diferente, o que não tem, entende? O que precisa ser limpo. Aqui é a lua. E a lua também vai falar, nesse caso aqui, ela tá dizendo muito... Tá mostrando as sementes que eu tenho na alma, né, ó. Ela cai no solar aqui e no lunar aqui. Então, aqui eu troquei as sementes. E aqui começa a surgir aquilo que tá dentro de mim como informação. Então, começa a se revelar fora de mim cada vez mais aquilo que tá dentro. Só que olha que legal. Hoje já começou a vir informações diferentes, né? Porque logo cedo, quando eu sentei aqui, ó, isso aqui é bom pra vocês. Então, começa aqui, com tudo isso, se apresentar o que tá na minha alma agora. Então, começa a mostrar o que tá o que minha alma está vibrando, certo? E olha só, há uns tempos atrás, tem até vídeo aqui no canal disso, tá? Eu tava aqui gravando vídeo e eu comprei os 3 panos de prato que veio com as frases, né? Aí olha lá. Jesus, fonte inesgotável de luz. Então, quer luz? Quer entender o que precisa ser feito? Vai lá em Jesus. Aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui é o copo de leite, né? Ó, a purificação e a iluminação. A iluminação de dentro para fora é a purificação, tá? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vem uma tartaruguinha com os peixinhos, ó. Sabedoria, prosperidade, abundância, né? E escrito, que a paz do Senhor seja sempre no seu coração. Isso é a manifestação física daquilo que tá na minha alma agora. Então, fora representa o dentro. Então, peraí. Então, eu comecei a colocar novas sementes, eu estou guardião da semente. Eu tô colocando sementes espirituais aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança. Né? A travessia tá acontecendo, é um sinal da mudança. Eu quebro toda a resistência, tô examinando as escrituras. Então, tô indo buscando. Aqui eu tenho frases, ó. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem outras frases de Jeremias, né? Não tenha medo. Toda vez que eu vou gravar um vídeo que eu fico com receio de gravar antes, que eu falo, meu Deus do céu, mas essa mensagem que eu vou ter que passar desse jeito, isso aqui não... Eu respiro e falo, para. Deus disse, não tenha medo que eu sou contigo. Você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca, tá tudo bem. Então eu respiro fundo e vou. Esses panos eu comprei por 10 reais, era uma conclusão. E naquele dia eu não ia comprar. Tá nos vídeos aqui no canal. Tem toda a informação dele. E veio assim, embalado num plástico, os 3, um em cima do outro, na sequência. E foi uma revelação muito importante da minha alma. Né, do novo pensamento que eu tô tendo, da nova semente, da minha nova forma de pensar. Então eu tava manifestando o novo. Tava mostrando o novo chegando, certo? Aquilo que tá se apresentando pra mim de novo. E o que acontece? Anteontem, que ontem tava chovendo, a gente não foi trabalhar. Anteontem eu fui lá na vizinha e a gente fazendo o serviço lá, ela veio e me deu mais 2 panos de prato. Ali tem 3. Já de tempos atrás. Divindade, alma e espírito. Eu continuei destruindo e descriando, destruindo e descriando. Então, aqui tava mostrando a mudança que eu estava fazendo no meu espírito, na minha alma e no divino em mim.
certo? A respeito dessas crenças e padrões, do relacionamento, da saúde, do dinheiro e tudo mais. E eu continuei fazendo, e agora nela eu tava destruindo e descriando a magia, né? A base do conhecimento, que é o 5, a magia, e o 4, que é a espiritualidade, certo? E olha aqui. Aí veio assim, ela me deu esse aqui por cima. Não, é assim mesmo. Esse aqui, tá? Ó. As galinhas de Angola, roxo mais escuro com roxo mais claro, tá? Aqui na bordinha, tudo trabalhadinho, tudo bonitinho, certo? Vai lá pesquisar o significado da galinha de Angola, que eu achei a coisa mais linda. Fertilidade, prosperidade, cura, limpeza, um monte de coisa legal, tá? E olha o outro. 5 borboletas com 3 rosas. 5 borboletas, as 5 energias que eu tô limpando. Divindade, alma, espírito, espiritualidade e magia. E olha aqui o tamanho da borboleta do meio, que é os 5 da magia. Eu tô limpando os 5 agora, tá? Tô limpando a magia. E aqui as 3 rosas. Só que olha que uma é cor-de-rosa e as outras 2 são vermelhas. Então a alma, né, a divindade, a alma e o espírito. A divindade no rosa, ó. Tá? Então eu estou armazenando agora amor pelo divino. Eu estou curando e purificando toda a minha energia para trazer amor para dentro do meu coração. Tá? Da minha alma. Tendo amor pela palavra de Deus, transformando tudo isso. E olha aqui a purificação. E aqui, gente, olha, é aquelas cores que a gente usa normalmente no unicórnio, tá vendo? Que eu acho tão linda. Tá? Então, eu ganhei mais 2 panos de prato. Juntando tudo dá 5. E é exatamente o que tá mostrando aqui. Então, agora, a minha alma, né, a lua, começa a se apresentar pra mim. Tudo aquilo que tá gravado dentro da minha alma. Fica claro pra mim, fica visível. Está no solar. Ou seja, eu estou conseguindo enxergar com clareza aquilo que tá armazenado na minha alma como verdade. Entende? É como se não tivesse mais no escuro. Realmente tivesse uma luz ali iluminando isso aqui, tá? Então eu tô indo nessa direção de enxergar, ó, enxergar de forma bem clara as sementes que tem dentro de mim, tá? E claro, a lua também é a musa inspiradora, né? É a criatividade, é onde você é guiado para criar coisas. Por isso que fala que a lua é inspiradora, gente, porque a alma, né, é o que vem do impulso de dentro da alma. Mas aqui eu tô conseguindo ver com clareza aquilo que tá dentro de mim. Olha o tamanho desse... É um caranguejo aqui, né? Ó, um caranguejo, mas olha o tamanho, é como se fosse um monstro, né? Então você consegue enxergar com mais clareza os seus monstros, seus demônios, o tamanho que você tá colocando as coisas aí dentro. Às vezes a coisa nem é desse tamanho todo, você tá fazendo um carnaval. O caranguejo é desse tamanho? Não é, você que tá criando você que tá construindo esse tamanho todo. Né? Às vezes a coisa é tão simples e a gente faz uma tempestade no copo d'água. 3 de copas. Então, assim, toda essa mudança tá trazendo o alinhamento emocional, ligando espírito, alma e divindade numa mesma sintonia, numa mesma energia, tá? Que aí é onde vem a comemoração, né? Que eles falam que o 3 de copas é uma comemoração. É quando você conecta as 3 energias para você saber exatamente para onde você quer ir. Quais sentimentos estão te impulsionando? O que tá te dando prazer, para onde você quer ir? O 3, gente, ele vai ser sempre aquele momento de decidir qual caminho tomar. O 2 é onde eu vejo o que tá acontecendo na minha vida, né? Então é onde eu olho, tá? Então tá aqui, eu tenho um sintoma aqui. Então esse é o 2, é o reconhecer o sintoma. E entender, é positivo ou negativo, eu quero continuar com isso ou não quero. E no 3 é a decisão que eu tomo sobre aquilo. Qual sentimento eu vou guardar sobre isso? Qual sentimento eu vou nutrir sobre isso? Né?
3 é a imperatriz, é a manifestação. É o pai, mãe e filho juntos criando uma nova vida. Então, aqui tá dizendo que todo esse movimento que eu fiz, e ela cai invertida também, né? Conectada para a espiritualidade. E aqui ele tem um papelzinho aqui que tá escrito assim: o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. E elas estão celebrando. Então aqui eles estão dizendo, você tá seguindo, e também tá? Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Então eu estou seguindo a justiça e o amor. Eu estou, né, curando tudo isso, me conectando com a essência divina. Então tá dizendo, quem segue esse caminho consegue trazer essa libertação da alma. E aqui tá dizendo, você tá tendo um resgate da tua oração, a tua oração tá te levando, né, pra você, tá destruindo os seus monstros aqui, né, eu destruo e descrio. Porque essa carta, ela cai com pajem. Guardião dos pensamentos. Então, assim, aqui eu tô me defendendo dos monstros inconscientes que eu tenho. Eu tô lidando com eles, né? Eu não tô deixando eles mais entrar. Eles não estão mais do lado de dentro. É isso. Olha só, eles estão fora. Não estão mais dentro. A alma é dentro, o espírito é fora. Assim dentro como fora. Então, a lua agora caiu fora. E o que tá na contrapartida dela, né, no escuro, é o pajem de espadas virado pra cima. Então tá dizendo, os demônios batem na porta, mas agora eles estão fora de mim, eles não estão mais dentro. E eu não tô deixando mais eles entrar. Eu estou defendendo a minha alma desses demônios. Eles não entram mais, eles não têm mais permissão pra entrar. Então as minhas palavras estão impedindo que eles acessem o meu inconsciente novamente, que eles entrem para dentro de mim e estão me permitindo celebrar, estão me permitindo ter um novo sentimento, ir para um novo caminho, né? Tá, você aqui, você aqui, você aqui. E agora, eu tô celebrando o novo que chega de uma forma diferente, sabe? Tá me trazendo novas sensações. 2 de paus, olha que legal. 2 de paus é a hora que eu analiso, é o meu espírito decidindo pra onde ir. Só que ele vai pra onde a gente manda. Ó os navios lá fora, né? Olha aqui a luz azul com verde. Ele com um livro na mão. As rosas vermelhas de Santa Rita de Cássia. E aqui ele tá como se ele fosse um sábio, um mago, sabe, ó. Então ele tem sabedoria para discernir. Sabedoria espiritual para discernir para onde vai. E ele vem com a sacerdotisa. Olha que legal, gente. Olha isso aqui. Ele tá recebendo a intuição, o seu espírito, né? Recebendo as intuições, as informações espirituais para conseguir decifrar os enigmas. Olha o livro. Para decifrar as verdades, né? Examinando as escrituras para ver se elas são realmente assim, as verdades, se elas são assim. O verdadeiro poder está no conhecimento. Então aqui ele está conectado com a sacerdotisa, com o conhecimento divino interno, para conseguir decifrar os livros, ó, os enigmas, né? Para saber exatamente para onde ir.
Então aqui tá dizendo que todo esse movimento que eu fiz tá me trazendo a conexão com a espiritualidade para ter a sabedoria espiritual necessária para trazer essas informações. Tipo assim, ó, Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita sua esperança. Então pensa só, eu tô conseguindo decifrar melhor essas mensagens por conta de todo esse processo de destruição que eu tô fazendo, né? Toda essa cura que eu tô fazendo tá me dando poder e capacidade de ter munição prévia, né? Eu criei uma pré-munição para quando essas situações vierem me atacar, ó, é um ataque aqui. Quando esse mensageiro vier, eu tá preparada para contra-atacar de forma espiritual. Entende? Olha, eu contra-atacar, eu me defender espiritualmente disso aqui, tá? E isso tá vindo da onde? De me conectar com a minha intuição e buscar conhecimento, né? Pra combater isso aqui. Então ele tá dizendo, você tá buscando esse conhecimento e tudo que você tá fazendo tá te dando essa capacidade. Porque olha só o que vem aqui. O rei de paus invertido. Junto com o 6 de copas. Então agora o que está sendo nutrido na minha alma, o que está sendo alimentado na minha alma como sentimento, tá? Vem do poder espiritual, do meu espírito conectado com a espiritualidade. Quem está governando o trono da minha vida agora espiritual já não é mais a minha alma na matéria do jeito que estava. Agora quem está começando a governar a minha vida é a espiritualidade, é Deus, é a verdade divina, né? Por mais que eu ainda não tenha tantas frases de efeito impactantes, eu tenho buscado as básicas para que a gente possa, para que eu possa rebater isso todos os dias, entende? Para que eu possa estar nutrindo isso, curando isso. Então eu não deixo isso me afetar. E aí, como eu falei, eu gravei o primeiro vídeo e fui lá tomar o banho para gravar o segundo vídeo. Por quê? O meu chuveiro tinha quebrado, o Luiz estava consertando. No final do vídeo não, né? Tem uma parte do primeiro vídeo que eu corto o vídeo e depois aparece um olhinho piscando. Quando eu cortei ali é porque a Kathleen veio avisar que o chuveiro tava consertado. Só que eu tava gravando vídeo, eu falei, depois eu vou, né? Então, mas ali ele falou, o chuveiro consertou. Ele já arrumou o chuveiro. Ele furou o teto, colocou um arame. Arame, ele vai ser um condutor de energia, né? O alumínio, um condutor de energia. Então tá dizendo que toda a energia que tá nos pensamentos desses tetos aqui, né? O pensamento, tudo que foi armazenado aqui agora, eu estou no mais profundo, fixado, recebendo essa energia, mas está no meu chuveiro. O chuveiro é a minha purificação, é a minha limpeza, a minha restauração. Quando eu tomo banho ali, eu sempre declaro que eu tô me restaurando. Eu uso isso de forma consciente, tá? Eu faço essa oração, que é a oração. Então eu faço essa oração, eu me purifico, eu me limpo, tudo aquilo que eu armazenei até ali, tudo aquilo que eu enxerguei até ali, tudo aquilo eu destruo, eu descrio, eu renovo meus pensamentos, eu renovo a minha alma, dependendo da cor do shampoo, do sabonete, eu vou declarando. Então eu vou fazendo, é como um ritual, tá, gente? Não só chego no chuveiro, tomo um banho e saio, não, é um ritual pra mim. Como tudo que eu faço hoje. Eu criei rituais diários. Então, tudo que eu vou fazer, eu faço com intenção. Qual é a intenção que você está colocando nisso? Né? E toda vez que você coloca uma intenção, você traz uma transmutação daquela energia, você traz uma cura, você consegue. E eu sempre declaro que haja luz, que o que eu tô fazendo aqui seja revelado para mim exatamente aquilo que eu preciso enxergar, aquilo que eu preciso ver na minha alma para ser curado. Tá? Para qual caminho eu estou indo, enfim, para onde o meu espírito tá sendo guiado e movido aqui. Então eu faço isso.
Então, eu fui lá tomar banho e olhei o chuveiro. Agora, ele não está mais solto, caindo. Ele está preso, fixado, amarrado. Mas, no entanto, por todavia, ele está fixado no teto. Mas ele estava dizendo que eu estou indo nas profundezas e estou limpando mais profundo agora. Então, que é isso aqui, né? E aí, quando eu voltei, que eu tirei a segunda parte agora, veio isso. E veio isso, 6 de copas. 6 de copas é tudo que você armazenou até aqui, né? De informações passadas da sua alma. As dores, né? Os sentimentos. Tanto as alegrias quanto as dores. Então, tudo que é sentimento a respeito de todas as informações. Então, aqui, quando eu tava tomando banho, eu tava renovando a minha alma, as minhas emoções e os meus pensamentos, ó. Né, colocando uma nova semente no meu pensamento. Então, o que que eu tava fazendo? Transmutando essas energias e trazendo cura e libertação. E aí, eu tomei banho, a Maria secou meu cabelo com secador. Secador é ar quente, então, ar quente são os pensamentos com fogo, que é o espírito. Então, eu posso usar aquele momento para transmutar as energias do meu pensamento. E foi exatamente o que eu fiz. Enquanto eu estava ali, eu fui vendo toda aquela situação, principalmente a situação compartilhada com a Maria, que estava secando meu cabelo. E é o que eu falei pra vocês, né? A Maria, que foi lá no postinho por causa da dengue e tudo. Ficou 3 dias em casa, ó, 3, né? De novo. Então, eu fui transmutando aquela energia compartilhada com ela. Naquele momento, eu curei a minha ancestralidade. A Maria é minha filha, ela é minha descendência. É a carta que vai cair aqui agora. Então, vamos ver o que vem depois dessa cura, né? Então, toda essa ação, toda essa movimentação que eu fiz, dela secar o meu cabelo. Enquanto eu tava secando meu cabelo, eu tava declarando a cura, a purificação, consertar o chuveiro, né? Sair a água decente dele. Então, arrumou a fonte da minha... Nossa, caiu logo 2. Era pra cair uma só. Era não, né? Aqui nós temos no fundo um 10 de... Ó, 10 e 10. 10 de ouros e 10 de copas. A conclusão da matéria com a conclusão da alma, né? Dos sentimentos. Gente, aqui... Ó, a gente já tem 10 de espadas na mesa. Cai mais 2 10 aqui, ou seja, a conclusão da nossa vida material, de todas as situações que nós estamos vivendo na matéria, de tudo aquilo que a gente está colhendo, né? E da família, das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos, né? De como nós nos relacionamos. Aqui, gente... Meu Deus. Eu vou mostrar, vou ver se dá pra mostrar pra vocês, peraí, ó. Ó, bem aqui cai a carta, tá vendo? Essas 2 cartas foram as que caíram agora. Elas caíram em cima do Ás de Ouro, um pedaço do Cavaleiro de Espadas, na Sacerdotisa, no 6 de Copas e principalmente aqui na Morte. Aqui é o Diabo. E aqui é o 4 de espadas. E aqui ele caiu virado pra cá, pro meu negócio de decreto aqui, tá? Então, ou seja, toda essa purificação, toda essa cura, tá trazendo a cura e a libertação, porque o diabo caiu invertido, né? Ele cai pra lá, caiu assim, então é meio que invertido. Ah, caiu no bloqueio. Não, gente, é invertido. Aí aqui, ó, o diabo, tá? Com 4 de espadas. Aqui eu tô transmutando, olha que isso. Transmutando no mais profundo da minha alma tudo aquilo que aprisiona a minha matéria. Tudo aquilo que aprisiona meus pensamentos e as minhas ações. As minhas orações, minhas ações, né? Tudo que tá me aprisionando, tá sendo destruído e descriado. Deixa eu levantar agora. Ah, isso aqui agora não vai ficar direito. Tá bom assim. Tá bom assim. Entende? Olha isso aqui.
Então, assim, toda essa parafernália que tá sendo feita aqui, esse destrui, descrie, os decretos e tudo que eu tô fazendo, está transmutando as energias do diabo. Como é que foi a frase? Resistir ao mal e ele se afastará de você. Resiste ao diabo e ele se afastará de você. Eu estou resistindo às prisões mentais diabólicas, malignas. E ele tá indo embora. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou me limpando e me libertando de uma vez por todas dessas prisões malignas aqui. De tudo aquilo que estava aprisionando a minha vida. Tá? E cai bem, é o oposto desse, né? Então, é o solar desse. Então, eu estou destruindo isso no fundo da minha alma, tá acabando. Tá matando o quê? Matando tudo aquilo que me aprisionava mentalmente aqui, ó. Tudo aquilo que aprisiona o meu espírito nas minhas orações e ações malignas, né, ó. Tudo que aprisiona o meu espírito nas ações, tudo que era base que eu usava de conhecimento, ó, os 4 pilares. É como se estivesse limpando meus pensamentos. Divindade, alma, espírito, espiritualidade a respeito, né? Tirando tudo que é maligno de dentro de mim, das 4 bases que eu tenho, que todos nós temos, né? 4 bases principais de conhecimento. Fora os 5, que é a magia. Mas a magia, o 5, que é o Papa, a magia, ele é a conclusão dos 4 elementos. Então, vamos lá. Tudo que eu armazeno, divindade, alma, espírito e espiritualidade. Tudo que eu tenho de conhecimento a respeito disso forma o 5, que é a minha magia. Tá? Pode ver que é o 5 que conecta uma mão na outra, ó. Tá? Você consegue conectar. Aqui é o divino, né? Ó, o divino e o 5. E quando você junta tudo é o 6, que é a oração. Que seria, né? A oração. É a união do masculino com o feminino juntos nessas energias que você tem, nesse conhecimento que você tem. Então, tudo que você tem armazenado na sua alma influencia o seu espírito e tá conectado. Tua ação, né? Não tem como desconectar. Tá certo? Bom, gente, é isso. Então, a partir do momento que você começa a fazer todo esse processo, você começa a desbloquear e chega nessa situação aqui, tá? Então, aqui eu tô limpando, ó. Aqui eu tô trazendo uma nova conclusão pra minha matéria, colocando meu espírito num novo movimento, que aqui é o 3 de bastos, né? Permitindo que ele siga num caminho diferente, libertando a minha alma ao julgamento e indo pro louco aqui, né? Começando uma nova história sem essa bagagem do passado aqui que tava aprisionando, tá? É sobre isso. Faça aí também e depois me diz os seus resultados, tá certo? Não permita que o diabo, e a gente falou dele desde o começo porque a energia de Capricórnio, né, é a carta do diabo. E ele cai aqui. Então, resiste ao diabo e ele se afastará de você. Aqui você tem que se defender dele, tá? Como eu me defendo dele? Pegando a espada e matando o outro. Não. Reconhecendo que o outro está trazendo informações importantes para você, daquilo que está armazenado dentro da tua alma como conhecimento, como informação, né? Como sentimentos. Aqui, eles... Seus guias e mentores vão te ajudar no processo. Eles estão te trazendo até aqui. Só que aqui tem muito forte assim. Esse processo precisa da ajuda tanto do povo do dia quanto do povo da noite. Se você me entende. Se você não entende, eu vou falar claramente que eles estão mandando falar. O povo de dia. Tudo aquilo que a gente... Santa Rita,
né? Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, quem mais? Os anjos, né? São pessoas do dia, são entidades e espíritos que nos ajudam no solar, tá? Na noite, nós precisamos de alguém que tenha passado pela noite da alma, desta forma, tá? Santa Rita, por exemplo, ela passou pelas dores, mas ela... Como é que eu vou falar? O povo da noite passou pela malícia da vida, pelas dores mais profundas da alma, né? Então você pega aí os caveiras, né? A falange dos caveiras, o seu Zé Pilintra, você pega aí as Marias, né? A Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria, que são as três Marias que regem toda aí a egrégora das pombogiras, né? São as guardiãs das pombogiras. Elas têm uma sabedoria espiritual mais aprofundada, porque elas viveram prisões diabólicas mais profundas, tá? Elas passaram por situações mais dolorosas, vamos dizer assim, essa profundeza da alma. Então aqui eles estão dizendo, para ir no mais profundo da alma, você tem que estar conectado com toda a energia espiritual. Por isso é importante você destruir e descriar as bases religiosas que você tem, te impedem de acessar essas energias, esses guias e esses mentores, tá? É como se eles estivessem dizendo que para você mergulhar nessas profundezas, você não pode sozinho, espiritualmente falando. Você precisa estar de mãozinha dada com eles para que você saiba sair dessas situações, tá? Senão elas vão corroer você. Se você começa a buscar a libertação disso aqui, mas não se desprende do que governa a sua alma espiritualmente, né? Daquilo que a tua alma armazenou como sentimentos, né? O que você sente pela espiritualidade, pelos guias e mentores, é medo, é insegurança? Ou é alegria e prazer por eles estarem te guiando? Você acredita que os Exus, né, ou os pombogiras, ou os guias e mentores, ou a carta, né, os tarôs, bruxa, é tudo do mal, é tudo do diabo? Se você tem esse pensamento, eles não vão conseguir te ajudar, porque você tem medo deles, tá? E se eu tenho medo deles, eles não se aproximam de mim, eles não conseguem me ajudar. Não é que eles não querem, mas eu não permito. Entende? Eu não dou a permissão para que eles estejam comigo naquele momento. Então, é como se eles falassem e eu não ouvisse. Eu tivesse cega, surda e muda para aquilo que eles estão falando. Eu não recebo as mensagens como eu deveria. Então, de repente, você vê um Zé Pilintra em algum lugar, ou vê um terno branco, ou um chapéu, né, do Panamá aqui, e que lembra ele, que você sabe que é alguma coisa que está relacionada a ele, que você tem que ter o conhecimento também, né, dessas coisas, porque aí o que acontece? Às vezes aquele objeto está passando uma mensagem para você naquele momento de que ele está ali, tá? Assim como essa semana, enquanto eu estava fazendo lá o negócio da janela, veio uma situação, né, muito forte, mostrando que a Maria Padilha estava ali comigo naquele momento, me orientando, me ajudando. Mas se eu não tivesse a percepção, né, daquela situação, eu não teria visto a mensagem que ela estava me passando, porque foi através de alguma coisa que me lembrou ela naquele momento. Eu falei, opa, ela tá aqui. Aí eu comecei, que haja luz, e comecei a me conectar, pedi para me conectar com aquela mensagem que ela estava passando, para eu realmente adquirir aquela sabedoria, aquele conhecimento que eu precisava naquele momento para libertar o meu espírito, tá? Que era um padrão inconsciente, ou seja, eu tinha que ter a sabedoria espiritual ali para entender qual padrão inconsciente estava impedindo o meu espírito de ir adiante, de seguir adiante. Então, o que eles estão dizendo aqui é que você precisa ter todo esse conhecimento. É de uma vez? Não, mas aos poucos, tá? E o conhecimento verdadeiro, porque às vezes também você pode ter
armazenado aqui um conhecimento distorcido a respeito deles. E achar que é uma coisa e é outra completamente diferente, tá? Então, a mensagem aqui é essa, é buscar esse conhecimento, entender que o fora é um reflexo do seu dentro, e quanto mais você reconhece isso, e mais você destrói, descria, tá? Aqui é a runa, são os oráculos, né? Mais mensageiro você se torna. Então, você vai destruindo e descriando essas coisas de dentro de você, você vai entendendo o processo, você vai se curando, e aí você passa de aprendiz para mestre, né? Então você deixa de aprender porque você já aplicou ali e teve o resultado, e agora que você teve o resultado, você pode ensinar outras pessoas, ó, o giz aqui, a fazer igual e ir adiante. Aqui, bem na minha frente, tem o espelhinho, né? E eles estão dizendo que no espelho tá refletindo esse balão aqui de trás, que é o meu balão dos desejos, né? Espirituais. Me conectando com a espiritualidade. Então, aqui eles estão dizendo, tudo isso, todas essas energias malignas, diabólicas, né, vão impedindo você de acessar o seu poder espiritual, de manifestar seus sonhos e desejos. Então, não é porque você não manifesta porque você é pecador, porque você é ruim, porque você é aquilo. É porque o que você está acreditando está alimentando uma prisão material nessa situação que você tá. Olha só, se você fala de doença, você está preso, né, nessa situação. Você está preso nessa situação. Você fala de que tá tudo caro, você tá preso na miséria. Se você fala da separação dos outros, você tá preso nesse padrão, né? De que o casamento é fachada, de que isso, que aquilo. Olha o que aconteceu aí com a Virgínia Fonseca, né? Que eu tava olhando aqui agora, eu nem tinha visto, eu fui ver agora. Dessa coisa de falar que ela e o Zé Felipe estão separando. Aí agora vão falar, tá vendo? O dinheiro não traz felicidade. Vão relacionar o dinheiro com isso. Vão relacionar um monte de coisa. E não tem nada a ver, entende? Só que as pessoas vão relacionar. E vão relacionar, ai, tá vendo? Não existe amor, é só fachada, é tudo mentira. A gente não sabe se o que eles viveram foi mentira. A gente não sabe exatamente o fator que levou a falar não dá mais, entende? Tá sobrecarregando aqui. E não é responsabilizar um ou outro, é entender que um é reflexo do outro. E se tem alguma coisa doendo aqui, se tem alguma coisa incomodando a ponto de você querer buscar um novo caminho, tá? Você precisa entender o porquê você tá buscando esse novo caminho. Por que você tá indo? Você tá indo porque você não aguenta mais, porque tá doendo, porque tá machucando, porque tá incomodando, ou você tá indo porque agora você reconheceu que não quer mais isso, destruir, descrever, tá tudo bem. Mas você tá indo falando que o outro é responsável por essa situação, ou você tá compreendendo que o que tá errado faz parte dessa prisão mental que tá vivendo, né? E aí vai. Então, assim, e olha, tem muitas palavras ditas ao longo desse relacionamento dos dois que vão mostrando esse caminho que eles estavam indo, né? Se você pegar todas as entrevistas deles, os vídeos, tudo, as orações, né? A forma de falar de um e de outro, você começa a compreender algumas situações da forma do que estava armazenado dentro do inconsciente dela, principalmente da Virgínia, né, a respeito do relacionamento. Ela já falou várias vezes que quando ela viu o Zé Felipe não era bem o amor, mas ela via nele algo que ela queria, o companheirismo, o dele elogiar ela, de apoiar ela, então quer dizer, na verdade, o que fez ela seguir esse caminho não foi o amor verdadeiro, né? Não foi um sentimento de amor, foi outro sentimento. Isso já estava no inconsciente. Agora ela entender o que tá lá para ela limpar. E às vezes, eu acredito que se houvesse aqui, né, da parte dos dois, uma análise
do que levou a isso acontecer e o que precisa ser curado e limpo, né, destruído e descriado lá na ancestralidade a respeito de relacionamento, né? Porque você vê, o Zé Felipe, ele traz dentro dele muito grande, muito forte essa coisa do relacionamento que não dá certo, né? O pai dele se separou várias vezes, teve várias outras mulheres. Então ele tem vários irmãos de outros casamentos do Leonardo. A Poliana, a gente sabe aí, né, de todas as passagens aí, de toda a informação, que também sofreu muito dentro do casamento, né, que o casamento teve muita traição, teve muita coisa assim e tudo mais. E aí o que acontece? Isso vem no inconsciente dele, do Zé Felipe, né, pra tá manifestando toda essa situação, olha só. Mas também tá no inconsciente da Virgínia alguma coisa ruim aqui. Então, pegar os dois, né? Eu não sei como era o casamento da mãe dela com o pai dela, se tinha esse amor todo, se era mais por conta de companheirismo, como que era esse casamento, né? Mas aqui existe um padrão inconsciente que está aprisionado em crenças humanas e que está distorcendo todo esse propósito da aliança dos dois, entende? Não estou dizendo que eles têm que ficar juntos, não é isso? Mas eu estou dizendo que tem uma crença e um padrão inconsciente precisando ser curado para compreender exatamente o que está acontecendo. Se realmente tem que haver uma finalização disso aqui, ou se o relacionamento só esfriou por conta das crenças e padrões que tem, né, dentro dos dois. Bom, enfim, é mais ou menos isso. Isso serve para que você analise a sua vida aí também, tá certo? Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente!